Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay, e o assunto de hoje da aula é índice de indeterminação do sujeito. Vocês me pediram muito esse assunto lá no TikTok, lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube, então eu trouxe para vocês uma aula completa, legal, agilizada, rapidinha, para você entender de uma vez por todas o que é o índice de indeterminação do sujeito. Claro que junto com isso você vai precisar entender também partícula passivadora, né? E claro que junto com isso ainda a gente tem que olhar um pouquinho aí para modos verbais, mas todo esse panorama eu vou te ajudar agora, tá? Então, pra gente começar, o que a gente tem que pensar? Que a nossa palavra central, né, do índice de indeterminação do sujeito é a palavrinha ser que eu coloquei aqui pra vocês, tá? Então, bom, eu tenho a palavra ser linda, maravilhosa, né? Que tem muitos significados diferentes, pode ser utilizada em muitas situações diferentes, né? Ela pode expressar uma condição, ela pode indeterminar o sujeito e ela pode também apassivar alguma coisa. Se a gente pensar em verbo, em voz verbal e em sujeito. Então, uma palavrinha bem múltipla, assim como a palavrinha que na língua portuguesa é múltipla, a palavrinha ser também. E a gente precisa dar uma atenção para sempre que uma palavra na língua portuguesa tiver muitas transformações, que é esse caso aqui. Então, vamos lá, Chay, vamos pensar na indeterminação do sujeito, tá? Olhando, assim, de uma forma geral, o ser, ele vem sendo indeterminação de sujeito, e aí volta lá, e eu vou deixar aqui pra você também uma aulinha que eu tenho só sobre classificação de sujeito. Volta lá e lembra assim, o que significa pra você indeterminar o sujeito, tá? Porque isso é importante a teoria, né? O que é que significa indeterminar o sujeito? Não é sujeito indeterminado necessariamente, tá? É eu não saber quem é o meu sujeito, claro que se liga com o meu sujeito indeterminado, mas não é a mesma nomenclatura e a gente tem que olhar de uma maneira que contemple isso, tá? Então eu penso assim, sujeito indeterminado é quando eu não sei quem é, mas eu tenho alguém fazendo. Diferente de oração sem sujeito, que eu não tenho sujeito, tá? Então, no sujeito indeterminado, eu tenho um sujeito, eu só não sei quem é. E na indeterminação do sujeito, a mesma coisa, eu tenho um sujeito, eu só não sei quem é, mas eu preciso continuar com essa teoria de saber que eu tenho um sujeito, beleza? Então, vamos lá. Desmembramentos da indeterminação. Bom, o ser pode, né, precisa vir acompanhado de verbo transitivo indireto, certo? Verbo de ligação, tá? Ou verbo intransitivo. Chay, só vem acompanhado desses a indeterminação do sujeito? Sim. Verbo transitivo indireto, que ele precisa de preposição, tá? Então, ele precisa de uma preposição, certo? O verbo de ligação, e aí você pode lembrar dos seres papéficos, que é ser, estar, parecer, permanecer, beleza? E, por fim, os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. E essas três situações aqui são as que vão nos dar um panorama e uma linha para que a gente entenda toda a teoria, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um verbo transitivo indireto, vamos pegar uma ideia, tá? Ó, se eu falo assim, no exemplo, né? Precisa ser de babá. Precisa-se de babá, certo? Certo. Chay, presta atenção aqui, tá? Precisa ser de. Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Tem que ter uma preposição. Então, eu tenho precisa ser de. Ó, tem a preposição? Tenho. Quem precisa de alguma coisa. Então, entre o verbo e o objeto, eu vou ter a preposição. Ok? Ok. Então, comprovei que
Eu tenho verbo transitivo indireto, tá? E agora eu pergunto pra vocês, quem precisa de babá? Eu tenho a resposta aqui? Não tenho. Eu sei que alguém precisa de babá? Sei porque o verbo me diz que tem alguém precisando. Então, eu não tenho oração sem sujeito porque eu tenho alguém precisando. O que eu não sei é quem que está precisando. E aí, neste caso, eu aponto que se eu tenho alguém precisando, mas eu não sei quem é, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Depois, eu posso olhar para a questão do verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, beleza? E aí, se eu falo assim, ó, aqui não se está satisfeito, tá? Eu digo assim pra vocês, aqui não se está satisfeito. Bom, Chay, se eu digo assim, aqui não se está satisfeito, eu tenho alguém que não está satisfeito? Tenho. Tenho sujeito. E eu sei quem é? Não sei. Olha só. Ah, lembrando, não esqueçam que... Tá dando pra ler? Fala aqui pra mim, comenta aqui pra mim. Tá dando pra ler? Então eu puxo a câmera mais pra frente. Que o C, né? Veio pra cá. Ó, não posso falar não está-se, né? Porque a palavra não é atrativa. E aí eu tenho também um vídeo pra vocês que é só sobre palavras atrativas do pronome. Lembrando que a indeterminação do sujeito também, tá? É um pronome, né? Esse se também ocupa ali a posição de pronome, beleza? Então, eu vejo que eu tenho o verbo de ligação, né? E entendo que eu tenho um sujeito, mas eu não sei quem é. Beleza? Beleza. Chay, e por último, o verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Se eu digo assim, morreu. Morreu precisa de complemento? Quem morre, morre. Eu tenho o verbo intransitivo. Por quê? Porque é o verbo que não precisa de complemento. Ele não tem necessidade de nenhum objeto. Seja objeto direto ou objeto indireto, não necessita, tá? E aí, se eu olho o verbo intransitivo, eu posso pensar assim. No Brasil, ó, no Brasil não se morre de tuberculose, beleza? Se a informação é falsa ou verdadeira, eu tenho que ter alguém que morre, né? Ou, no caso, alguém que não morre. Para isso, eu tenho qual é o verbo. A ação aqui é morrer, é verbo intransitivo, né? Não preciso de complemento. E eu tenho alguém que não está morrendo, que seria, no caso, assim, subentendendo, entre linhas, né? Numa interpretação textual, a população. Mas eu tenho esse se que está indeterminando quem é que morre, tá? Então, voltamos na teoria inicial, que é verbo transitivo indireto, né? Precisa ser de, tem a preposição. Verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar. E verbo intransitivo, morre. Quem morre, morre. Acabou, finito, não tem complemento. E a teoria geral, pra gente resumir, né, e contemplar, lembrando que, tá? Lembrando que volta na raiz do problema e lembra que indeterminação de sujeito é quando eu tenho sim um sujeito, mas eu não sei quem é, tá? Se você voltar no meu vídeo aqui só de sujeito, dos 5 tipos de sujeito, você vai prestar atenção e vai entender que eu também falo que a questão do sujeito indeterminado é quando eu não sei quem é. Então, Chay, para a partícula apassivadora e para indeterminação do sujeito, qual é a diferença? A diferença, certo, é que a partícula apassivadora, ela faz a voz
passiva, né? Vendem-se casas. Na voz ativa, casas são vendidas, né? Quando eu inverto ali, tá? Então, passivando é eu tornar na voz passiva. E indeceder, indeterminação do sujeito, é eu entender que eu tenho alguém fazendo uma ação, mas eu não sei quem é, ele não está determinado. E essa é a grande diferença entre partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Beleza, gente? Compreendido? Entendido? Botou a mão no like aí? Deixa um likezinho pra mim, inscreveu aqui no canal, me procurou lá no TikTok, lá no Instagram também, tá? E se você tem alguma dúvida muito grande, deixa aqui pra mim. Se não ficou claro também, se ficou claro, fortalece essa amizade, conta pra mim o que você mais gostou e conto com vocês, tá? Beijo, bons estudos, precisando de mim, me procura. Beijo, beijo, beijo.